Boa, a gravação foi iniciada. Gente, boa tarde. Começamos hoje o nosso Clube do Livro sobre o Poder do Pensamento Lean. É o segundo livro que a gente faz juntos aqui. Então, vamos manter a missão RIT semanal, curtindo muito, com um capítulo mais especial que a gente tem. Eu já acho que é esse, mas eu vou ler os outros depois, eu vou achar que é os outros. Que é o de liderança. O de liderança pelo exemplo. Qual que é a ideia? Eu anotei os meus bullet points aqui, que não foram poucos, mas eu quero começar ouvindo vocês, quem já teve chance de pensar no capítulo aí, quais foram os principais insights do tema de liderar pelo exemplo. Estamos Posso sendo bons começar, líderes? gente? Pode, fica à vontade. Começo aqui trazendo, também fiz algumas anotações aqui. Mudar a si mesmo primeiro, superar comando e controle, e a postura aí de mentor, né, do gestor como educador. Perguntar, ensinar perguntando, né, sem imposição. Achei muito legal todos os artigos, né, que ele trouxe aí para a gente, tratando disso. Ir ao campo, né, fazer aí o Gemba, tá acompanhando, vendo tudo de perto, só coisa legal. Você lidera pessoas, Jerusa, hoje? Então, eu tenho um time de uma pessoa, eu tenho uma assistente, né, a gente é uma empresa pequena ainda, estamos começando, mas já estamos estruturando. Então, também tô aqui, além desse foco em melhoria contínua e tudo mais, né, de amadurecer como líder também. Excelente. Mas a gente lidera transformações, assim, não necessariamente é só liderança É, direto, reporte direto, que conta nesse sim, conceito de liderar a si mesmo, né? postura, né? A gente lidera transformações, mudanças. Conta também. E é mais difícil ainda, às vezes, quando as equipes não são nossas e a gente precisa liderar pela influência, né? É verdade. Você tem liderados hoje, Fê? A Érica eu sei que tem. Meu, tô igual a Jerusa, eu lidero uma pessoa também. E é estranho, né? Porque no RH eu tinha um time grandão. Quando eu fui pra melhoria, eu fui sozinha, porque, gente, nem eu sabia o que tinha que fazer, como é que eu ia ter um time, né? Não dava. Aham. Então, passei um tempo sozinha, assimilando, tal. E aí, quando eu amadureci um pouquinho, falei, preciso de braço. E essa pessoa chegou muito recente no time. Agora que eu tô de férias, inclusive, ela tá lá tocando algumas reciclagens. Eu trouxe alguém com um pouquinho de know-how já também para me ajudar. Mas para mim a parte mais difícil é essa que a Deisa falou, quando você precisa influenciar outros times que você não tem liderança direta. E precisa ser o exemplo, né? De um negócio que às vezes a gente nem sabe como fazer ainda, né? Quando as transformações estão começando, você tem que ser o exemplo de uma coisa que você ainda não viveu, não foi, né? Não sabe como é que é. Na página 7, no segundo parágrafo, ele começa, tem uma frase que eu achei bastante polêmica, eu não cheguei a concluir isso, não. Ele fala assim, ó, mas as pessoas mudam somente quando a liderança dá o exemplo. É só assim mesmo que as pessoas mudam? Será? Temos certeza disso? Então, mas eu acho que se elas mudam sem, vamos supor assim que tem um líder de outro setor que te inspira, que pode acontecer, né? Se o teu líder direto não está nessa vibe, eu acho que você vai desanimar e vai querer sair. Se você, em especial o Lean, porque o Lean te transforma, quando você fala, cara, é isso, ele te transforma de um jeito que você fala, cara, eu não quero trabalhar de outro jeito, eu não quero fazer de outra forma. Aí você vai sair. Se o seu líder não tiver na mesma onda, você vai sair para trabalhar com alguém que esteja ou onde você possa ser um líder, né? Sim, sim, sim. E fazer dessa É o forma. apoio, né? A gente precisa também do apoio da liderança para ter força, né? Senão a gente não faz nada também. É. Mas essa pessoa do teu exemplo, ela mudou, né, Fê? Ela mudou, assim, ela aprendeu, entendeu, mudou, aí ela talvez já não prospere naquele lugar, não floresça, mas às vezes muda sem ter um líder, né? A inspiração talvez venha de outro, talvez seja isso, né? Isso. Sim, acho que sim. Eu diria que tem as pessoas que queiram mudar porque elas precisam mudar. Então, elas, independente de quem esteja na frente, ela vai tentar dar o mato dela. Ela pode, provavelmente, se frustrar se o líder dela não estiver sintonizado, né? Agora, eu acredito que não é apenas pela liderança que a gente muda. A gente muda por
por necessidades nossas, né? Necessidades de cada indivíduo. E aí a Deisa falou agora, eu acho que faz sentido o que eu pensei aqui, você pode estar inspirado em alguém de fora. Você pode literalmente estar pensando que, cara, nessa área, nesse problema, eu já vi alguém resolver e eu quero fazer igual a pessoa fez porque deu certo. Legal. Então, eu concordo com você, Deise. Eu também não sou muito adepto dessa frase, não. 100%. Acho que as pessoas, elas criam líderes que não necessariamente estejam envolvidos com ela. Então, no caso, os mentores, talvez não estejam diretamente com ela, mas que influenciam diretamente no agir dela. Tem uma influência que Eu acho que qualquer pessoa que tenha uma habilidade de autoconhecimento mais bem desenvolvida é capaz de mudar, independente da liderança. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a liderança muda, eu acho que isso é um motivador. Isso pode ajudar. E também, quando a liderança não muda e a pessoa tem essa habilidade, ela faz uma auto-reflexão, ela entende que precisa ser mudada, e ela começa a mudar, em algum momento, é o que a Fernanda falou, ela percebe que ela não se encaixa mais ali. Temos aí histórias recentes para provar, e as pessoas tomam outros rumos. Ou depende muito da cultura, assim. Se você está numa cultura que você tem liberdade, às vezes o seu líder não quer saber de fazer. Pode acontecer. Mas ele te deixa livre para você fazer. Aí, ok. Agora, se você trabalha com um líder que fala assim, não vai fazer, não concordo, penso diferente. Aí não dá, né? difícil. Agora, ter O que vai mudar agora, né? Agora, ter essa autonomia que você está falando, Fê, e não ter o líder como um bad cop, nessa brincadeira aqui que eu tenho com o Chico, é difícil também, porque você fica sozinho. Você leva nas costas. Vai na batalha e não sustenta, né? Tem uma hora que você cansa de fazer isso sozinho. Aí é hora de mudar, de achar outros caminhos. Aqui a gente está falando com pessoas que estão muito catequizadas, né? Nesse negócio de ser mais lean. A gente precisava de alguém mais cético aqui, né? Alguém que diz assim, eu não acredito nesse negócio muito, mas é difícil, né? Essas pessoas se envolverem nessa Vou trazer o meu, sabe gente. Que é difícil vou convidar também? o meu. Traz, sabe o que é difícil? Se muda. Não, e sabe o que é difícil também lá onde eu trabalho? Pra mim, o que é pior, assim, o que é pior é a pessoa falar que concorda, falar que vai fazer e virar as costas e fazer tudo o contrário. Isso é pior. É melhor mesmo que a pessoa chegue na mesa e fale, não concordo, não vou fazer, esse linha não funciona. É melhor do que falar assim, né? Tem apelido, esse daí é o falso aderente. Gente do céu. É o que fala super bem, tá afim, mas na hora vamos ver, é um detrator. Mas outro dia eu estava viajando assim, né? E aí eu fiquei pensando nas outras empresas que também tem no Japão, tipo a Nissan, a Mitsui. E você não vê elas tendo o mesmo alcance que a Toyota, sabe? Aí às vezes eu fiquei viajando esses dias, assim, teve uma mudança grande aqui na empresa, né? Eu falando, ai gente, será que tudo isso não é muito assim, mundo ideal, mas assim, muito difícil de alcançar a Toyota? Sabe que quando você olha as outras empresas também do Japão, você não vê falando que nem ela, sabe? Aí eu fiquei pensando, será que isso aqui não é tudo muito imaginário? Enfim, fiquei assim, eu fiquei assim meio que viajando. Mas eu vejo assim que são momentos e também fases, né? Por exemplo, quando eu visitei a CBA que fica lá em Alumina, e ele já tem 20 anos fazendo isso, mas mesmo com 20 anos tiveram momentos de altos e baixos. Então, é tudo também assim muito cíclico. Então, assim, eu mesma me falando comigo mesma, né? As vozes da minha cabeça. Falei, claro que a Toyota, assim, teve uma família, teve um contexto que propiciou que ela realmente fosse uma expoente, uma referência, mas não quer dizer que as outras não podem alcançar sucesso, só que o sucesso das outras vai ser diferente do sucesso que a Toyota teve. Na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, porque às vezes você compara e você fala, gente, a gente dá 2 passos para frente, 3 para trás, aí quando você dá um para frente, você estaciona, porque eu fico, gente do céu, é muito difícil fazer isso, né? E você não ter um patrocinador forte é desafiador, né? E aí, quando eu estava lendo esses capítulos do livro, eu amei. E eu fiz um paralelo com o Círculo de Ouro. Não sei se vocês já ouviram falar do Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. E aí eu fiquei pensando assim, no porquê, no propósito, que é o foco dos clientes. Mas não só o cliente
externo, mas o cliente interno também. Acho que a satisfação dos colaboradores a gente tem que colocar na equação, porque em alguma parte do livro ele fala assim, atender o cliente, foco no cliente, mas é cliente interno e externo, porque quem atende o nosso cliente externo é o nosso cliente interno. Então, se a gente não medir também a satisfação como um propósito também, eu acho que essa equação também não fica muito balanceada. E aí, no como, que é o meio, aí eu vejo assim que entra as ferramentas, né? Porque é o como, enfim, mas elas dão uma direção. E o que a gente faz, que é a forma como a gente fala e se comunica, com os hábitos, né? A rotina, que é o que a gente faz mesmo, assim, palpável, sabe? E o pensamento Lean, ele permeia tudo isso. Eu fiquei imaginando assim uma onda permeando o ciclo. Foi uma viagem muito grande, mas foi como eu entendi. E eu vejo assim, o mais difícil, eu fiquei pensando na prática, sabe? De você atuar com perguntas que façam as outras pessoas refletir, você não dá resposta, porque leva muito mais tempo. E aí eu fiz um paralelo, assim, a gente teve um crescimento nos últimos 18 meses muito grande, mas a gestão que veio era uma gestão muito assim, a gente vai fazer isso, né? Lá de cima, né? A gente vai fazer isso, porque queria o resultado rápido. Só que, assim, você desenvolver a pessoa, você vai ter resultado, mas é mais, assim, no médio prazo, não é tão curto. Aí essa pessoa sai. E aí, como é que fica agora? Quem está aqui desenvolveu o pensamento estruturado, crítico, para dar sequência? Aí eu internamente espero que sim. Metade quer acreditar, metade minha duvida, entendeu? Fiquei assim, mas aí eu fui praticar isso, né? E aí eu estava numa mentoria com o Bert, ele apresentando um projeto, aí eu falei assim, nossa, mas esse gráfico nada veio na minha cabeça, né? Podia ser um Pareto, né? E aí eu falei assim, você apresentou os defeitos, a frequência, o que você pensa? Talvez um Pareto fizesse sentido? Eu vou fazer. Eu estou te perguntando, faz sentido? Como é que você vê isso? E eu falei, eu não fiz a pergunta da melhor forma, porque na minha pergunta já foi a resposta, sabe? Uhum. Eu falei, nossa, mas isso é muito difícil, fazer as perguntas. E aí eu fiquei também pensando como colocar tudo isso na prática, sabe? Que é difícil, porque é um hábito, é tão intuitivo, tipo, nossa, mas era um Pareto, entendeu? E mesmo tentando fazer a pergunta, eu acabei não fazendo da melhor forma, sabe? Então eu fiquei esses dias assim, viajando, viu? Você pensou depois qual que seria a melhor pergunta? Olha, eu fiquei quebrando minha cabeça, pensando, mas eu cheguei à conclusão que eu poderia perguntar para ele assim, o que ele quis extrair daquelas informações, o que ele conseguiu analisar primeiro, para depois ir vendo, e como é que você poderia expor isso para as outras pessoas, né, que não estão no dia a dia com você. Eu percebi assim que eu poderia costurar de uma outra forma. Primeiro perguntar o que ele entendeu, o que ele extraiu daquilo, para depois ajudar ele a dispor a informação da melhor forma, sabe? Uhum. Mas nem É uma sei pergunta se mais aberta, né? Começa com uma pergunta mais aberta, antes de fazer uma que a resposta é sim ou não. Entendeu? E ele já falou assim, não, eu vou fazer. Mas eu tô perguntando, eu não tô dizendo pra você fazer, entendeu? Mas realmente, a pergunta não foi boa, sabe? E eu falei, gente, isso é uma coisa tão simples, né? Nada, não é não, cara. Mas assim, eu falei, mas nesse contexto lá da problemática, eu falei, imagina nas outras coisas que é mais complexa. É desafiador mesmo você fazer perguntas. Não é fácil. Ô, Fê, você levantou, baixou a mão. Ainda tem pergunta, comentário? Sim, eu ia falar isso que a Erika falou de... poxa, como que a Toyota... a gente tem que... Porque, pelo menos assim, nas coisas que a gente aprende lá com o pessoal do Instituto, a gente tá sempre falando de cliente, sempre falando de cliente. É muito raro a gente falar de cliente interno, muito raro. Só que pessoas são base e pessoas também são base na Toyota, né? E eu, como RH, isso sempre ficou conflitando muito também na minha cabeça, de cara, como que você dá um foco tão grande no cliente final e você retém um cliente interno? Como? Tipo, na minha cabeça, né? Aí fui lendo, fui estudando, e eu ando meio que descobrindo isso. Porque, por exemplo, se você é um funcionário de linha, que seja e tal. Cara, por exemplo, o roxinho. A gente que é estratégico. Quando você tem um roxinho para trabalhar, é muito bom, gente. Porque ninguém fica te pedindo todo dia uma coisa diferente. Né? Pra gente, assim, como que executa.
É muito melhor do que toda hora o dono pede alguma coisa diferente. Toda hora uma coisa diferente. Você não consegue dar foco em nada, começar e terminar nada. E isso é lean. E isso retém. Então, assim, a gente tá falando de rotina, a gente tá falando de cliente final, mas eu sou cliente interno, eu tô sendo super impactada, né? Quando a gente fala de resolver problema na fonte, na raiz, na causa raiz. Cara, você pode ver, pelo menos as pessoas que trabalham na minha empresa, resolvem os mesmos problemas todos os dias. Isso é um saco, você chega cansado. Você chega e fala, cara, trabalhei e não fiz nada, sabe? Então, quando você resolve na causa raiz, você vai o quê? Diminuindo essa fricção no seu time. Então, o seu time vai trabalhando mais. E o seu cliente não tá sentindo todo dia aquele mesmo problema. Então, acho que para o cliente interno, acho que a conversa é muito essa, sabe? Tipo, de você ir trabalhando mais numa estabilidade maior, assim, do que essa coisa doida que acontece normalmente nas empresas. A rotina, a falta da rotina traz um desafio adicional, né, para esse aculturamento. Enquanto líder, se você não está disposto a entender as nuances, as mudanças, estar disposto a fazer essa reflexão de qual que é a pergunta certa, essa pergunta que eu esperei. Depois você chegou à conclusão de qual que era a pergunta que deveria ter sido feita. Quando eu fui mentorada, assim, pelo PIC, o PIC foi um dos meus principais mentores. Cara, ele fazia umas perguntas que eu falava assim, gente, será que eu vou ser capaz de fazer essas perguntas? Porque ao mesmo tempo que eu me sentia super burra, de um jeito bom, cara, não é possível que eu não pensei nessa parada. E eu não tinha como pensar bem feita, sabe? Bem estruturada. E acho que foi o motivo de sempre me fazer essas perguntas depois das sessões de mentoria que eu fazia, assim. Cara, tem pergunta que não foi. Eu sei que a pergunta ajudou, funcionou, quando a pessoa parou aqueles 3 segundos, assim. Você fez a pergunta e a pessoa parou 3 segundos. E parece que assim, o legozinho vai encaixando. Aí ela, preciso pensar mais sobre isso. Pô, aí a pergunta deu certo. Se não deu, como várias vezes eu faço perguntas que não dão certo, eu tenho que passar por esse ciclo de melhoria contínua, né? Peraí, como é que eu deveria ter perguntado isso para acertar? Para ter incentivado esse aprendizado autônomo, né? E não ter que ficar dependendo de mim várias vezes. O Chico é um exemplo enorme disso aqui. Quantas foram as nossas sessões de mentoria, de projeto dele, que a primeira eu perguntava as coisas mais abertas possíveis, assim, aí ele ficava frustradão, não era, Chico? Ficava frustradíssimo, assim, puta, cara, eu deveria ter pensado nisso. E aí, nas próximas sessões, era impressionante, assim, ele respondia o que eu ia perguntar e respondia a segunda, a terceira, a quarta. Os argumentos ficavam muito mais estruturados, porque ele passou a se fazer as perguntas que eu fazia para ele sozinho. Esse é o movimento, né, de desenvolvimento das pessoas que estão com a gente. Agora dá trabalho. É muito mais trabalhoso fazer assim do que dizer, faz o seguinte, faz lá o seu... Qual que é o seu Pareto? Isso é curto, rápido, mas não sustenta no longo prazo, né? Por isso, e essa parte que ele fala, mude né? a si mesmo, é isso, né? O que ele fala, mude a si mesmo, é isso, né? Porque quando você tá falando assim, quando a Erika fala assim, cara, fiz a pergunta errada, como que eu deveria ter? Você tá mudando a si mesmo, né? Você tá olhando pra dentro e falando... Olha que potente que é isso, né? Eu sou fã desse negócio. Vamos seguir aqui. Eu quero só fazer um adendo aqui que a Erika estava comentando, que eu acho interessante. É o quanto no papel nosso de estar construindo essa mentalidade Lean, é difícil para a gente mostrar para as pessoas que nós estamos esforçando para melhorar. Sabe? É aquela coisa assim, cara, eu estou tentando melhorar tudo. A mim e a você e ao processo, então me ajuda, cara. A gente fez um curso uma vez de improviso, e eu lembrei disso agora. Cara, quando você entra no negócio do Lean, você vai ter uma pessoa que você precisa treinar, tem que falar, cara, nós dois temos que pensar em improviso, a gente tem que entrar junto na ideia e tentar trabalhar ela junto. Inclusive, como fazer a pergunta, como fazer a resposta, quais são os passos da pergunta, por que você constrói isso, porque se você tiver uma coisa muito engessada, que seria uma pergunta e resposta muito rápida, muito direta, você acaba que não consegue levar essa construção para nenhum dos dois lados.
ninguém ganha. É uma operação que, na verdade, talvez tenha ganho de velocidade no processo, na hora, mas você não tem um ganho final objetivo que você quer para o seu cliente, para o seu processo, enfim, para vocês. E dessa coisa que o Chico falou de dois lados, tem uma coisa também engraçada, né? Porque assim, vocês podem observar, ao longo do que a gente foi aprendendo na vida, a gente não aprende isso, a fazer perguntas. Por isso a gente não sabe, tem tanta dificuldade. Porque a gente aprende a dar respostas, né? Então, por isso que a gente vira aquele líder, faz isso, faz aquilo. E aí, por isso que é um processo pra gente tão difícil porque a gente tem que passar por aprendizado, beleza. Ao mesmo tempo, os nossos liderados, ou pode não ser um liderado, uma pessoa de um projeto e tal, ela também, às vezes, aprendeu a receber pronto, não a ser colocada para pensar. Então, às vezes, quando a gente também pergunta, às vezes as pessoas ficam até bravas. Não fiz? Vocês já passaram por isso? Tipo, da pessoa ficar brava de você estar questionando e pergunta. Porque às vezes o que ela queria era uma orientação. Tipo, tá bom, eu faço um pareto. Ok. Vamos fechar essa conversa aqui. Não está pronta para esse momento mesmo. A gente tem que ter essa leitura. Tem a tal da liderança. Ai, te cortei, né, Gil? Só para terminar o raciocínio. Aquela como é que chama? Liderança situacional. Que tem uma hora que a pessoa ela não está pronta para ouvir provocação. Ela precisa ver como é feita, ela precisa do exemplo, ela precisa experimentar aquilo sendo guiada. Depois ela pode ser questionada. Senão, essa pessoa também entra num lugar de caramba, eu não sei, tem nem ideia de para onde vai essa parada. Só me responde. E bora, né? Oi, Gê, fala aí. Eu acho que tem a questão também que o livro traz para a gente da segurança psicológica, né, para expor erros. Eu acho que tem muito disso também. Às vezes você está questionando demais, a pessoa já está pensando com medo do que ela vai falar e está expondo o que ela está fazendo errado, né? Então, mais uma vez, entra aí o papel do líder, né, para criar um ambiente, né, seguro para ela poder estar fazendo essa exposição, né? Acho que entra isso aí também. Dependendo do ambiente que a pessoa veio, quebrar esse histórico é doloroso, assim, porque a pessoa não acredita nessa boa fé que o Chico comentou, né? Eu tô aqui querendo te ajudar. A pessoa acha que eu tô querendo. Olha aí o Renan, que a gente brincou que não ia conseguir Ele não entrar. aguenta. Ele não aguenta. Ah, saiu. Esse ambiente de não estar pronto para ser ajudado. Às vezes as pessoas chegam no ambiente, eu já liderei pessoas assim, né? Que elas chegam, cara, eu tenho que saber tudo. E aí eu nem conseguia ajudar, eu nem conseguia, assim, eu não estou cobrando, eu só quero ajudar. Eu posso ajudar, eu sei como ajudar, me deixa eu te ajudar, né? Mas tem que levar em consideração esse histórico, esse ambiente. No meu desafio de liderança, na página 12, só para ilustrar, uma das coisas mais difíceis para mim, assim, nesse negócio de mudar a si mesma, é aprender a ouvir. Cara, isso é muito difícil. Hoje eu acho que eu faço bem pela prática intencional, mas é muito difícil você ouvir com os ouvidos atentos, sabe aquela escuta ativa? Né, de não estou pensando em outra coisa, não estou tentando responder essa sua provocação, não estou pensando na pergunta que vou fazer para isso, porque tem isso também, né, Erika? Se você está, entrei agora, eu vou mentorar. Então, eu tenho que fazer boas perguntas. Aí a pessoa começa a falar assim, você fala, o que eu vou perguntar sobre isso? Aí você parou de ouvir. E essa escuta, eu recebi uma vez um feedback, acho que foi uma sugestão de ação de um feedback que funcionou muito, que foi a Lu. Ela falou para mim assim, pensa 3 segundos antes de responder. Que tudo que você esteve processando durante a escuta do outro vai fazer aquele leguinho que eu comentei. E aí, primeiro eu fico morrendo de vergonha, e parece que eu sou extremamente lerda e incompetente, né? Aí depois eu falei assim, aí eu passei a falar, dizer, eu só estou pensando, eu vou só pensar um pouquinho, para respeitar esse tempo das coisas irem se encaixando e de fato ter ouvido, para não ignorar o que foi falado. Mas ainda hoje é muito difícil, assim, de brigar com a minha cabeça. Gente, olha como a cultura é forte. A cultura, ela é uma tatuagem, né? Porque isso no Japão é natural, inclusive, né? Você conversa com um japonês, ele espera você falar, aí você termina de falar, ele fica um tempo olhando para você, depois ele te responde, depois de um tempo. A gente teve um funcionário da Toyota brasileiro, ele trabalhou 30 anos na Toyota. Ele era exatamente assim. Você conversava com ele, aí ele parava, ficava olhando para você
e fazendo assim, ó. E a gente, isso que eu ainda sou do interior, tá? Eu sou menos acelerada do que um paulistano da capital. Imagina esse cara na capital. E aí você fala, cara, isso é muito forte mesmo. É isso que a Pisa falou mesmo, assim. É o tempo de processar, a escutativa, é real. É fácil, não. Ou na página 12 Ai, ainda. pra mim é muito difícil. Confesso, porque eu sou muito acelerada. Aí o pessoal aqui no trabalho, eu falo, eu faço yoga, o pessoal duvida. Eu falei, não, gente, mas eu faço justamente pra isso. Não, Érica, você não consegue meditar? É impossível, o pessoal não bota fé em mim, sabe? Real, zero. Porque eu sou muito acelerada, mas assim, é o exercício, entendeu? Aí eu tô buscando até outras terapias pra poder, né, ficar. Enfim, mas o pessoal não Ficar zen. acredita. O pessoal não acredita, mas enfim, né? Tô tentando. Por isso o Renan não fica sem esse grupo, tá vendo, Chica? Autoajuda aqui também. Por isso que a gente não avança, leva 4 meses para terminar um livro. O que você falou de mim aí que eu escutei, pô? Não. A gente tá Aí- falando que você ia entrar, que a gente tinha certeza que você ia entrar em algum momento. Você não se aguenta, você sente falta da gente. Uai, eu tava em reunião, tive que sair mais cedo lá. Tô em Recife hoje, então aí vim cá pra um evento aqui, né? Deixa eu ver se dá pra ver aqui a minha tela aqui. Só Tô falta numa ele luta. mostrar a praia. Aí eu vou ficar com raiva, porque eu vou Só, mostrar o quê? O mato. Plantação de só, algodão. Soja. só que aqui tá de noite já, ó. 5h40 aqui já fica de noite. Eu tô tentando abrir minha câmera aqui, mas eu tô na luta aqui, que eu tô ficando bravo com meu celular. Achei. Pronto, agora sim. Tá vendo lá no fundo? Lá no fundo é o mar. Tá escurão, né? Aqui 5h30 já fica escuro. Aí eu voltei, que eu tava no evento lá, eu saí, eu falei que eu tinha que sair, porque eu tava cansado também. Eu falei, gente, eu tenho um compromisso agora às 5 horas, deixa eu sair. Eu não cheguei agora no hotel. Olha aí, a Fernanda tá de férias, tá aqui com a gente. Olha só como nós somos queridos. Pessoas que buscam seu autodesenvolvimento. A gente já tá aqui na página 14. Se tiver o livro por aí, a gente combinou de sair às 18 mesmo, que todos temos compromissos depois. Na 18, ó, tô avançando aqui na 14. 4º parágrafo. O grande problema é que os desperdícios estão em toda parte há tanto tempo que as pessoas se acostumam com eles. Convivem com essas deficiências todo dia e passam a achar que fazem parte do processo, que não existe outra forma de trabalhar. Eu vou convidar a gente agora a pensar nas nossas coisas. Eu mexo com Lean há 15 anos. E tem tantas coisas que estão minhas nesse lugar. Eu estou acostumada com o desperdício nesse lugar aqui. Né? Que coisas de desperdício a gente tem tolerado, tem topado, que virou ali cenário, sabe? Eu tenho desperdício todo dia de manhã quando acordo. Qual é? Porque eu prefiro acordar, tipo, um pouco mais cedo. Tipo assim, por exemplo, eu gosto muito de tomar café da manhã, né? Então, por exemplo, eu vejo a minha esposa, por exemplo, ela tem um compromisso 7 horas da manhã, ela acorda tipo 6h15, toma banho, 6h40, senta lá, já come, 7 horas sai. Se eu tenho um compromisso 7 horas, eu prefiro acordar por volta de umas 5h30, que eu faço tudo devagar. Aí eu vou levando. Se atrasar com calma. Isso, exatamente. Isso é para mim um desperdício, mas assim, a vida nem tudo é produção, né? Eu penso um pouco sobre isso também, tá? Não, eu não acho que é desperdício aí, não, cara. Porque se agrega valor para você, não é desperdício. É ponto de vista mesmo, né? O desperdício não tá agregando valor para ninguém. Tá agregando para ti. Tá mesmo, e muito. Ó, minha esposa briga. E é porque você pode ter um cedo. Eu falei, amor, deixa eu fazer minhas coisas no meu tempo. O Renan que casou recente, Francisco, a gente passou por todo o período aqui de casamento, vibramos com ele. O que mais, Já tá aqui gente? agora. Coisa boa, hein? Parabéns. Ai, gente, Obrigado. eu tenho um desperdício de dinheiro, vou trazer isso. Às vezes eu me matriculo em coisas que eu não frequento, entendeu? E aí eu já tomei consciência disso, entendeu? Aí eu falo, eu me matriculo, vou lá 2 dias, aí não vou mais, entendeu? E eu paguei o mês inteiro, é um desperdício, entendeu? De recurso, entendeu? Aí eu falo, tenho que... Aí agora eu me comprometi com 3 vezes na semana, porque não adiantava, eu pagava 5, eu não ia. Eu falei, então vamos começar, né?
para tentar combater isso, entendeu? E às vezes, por exemplo, também cursos online. Eu tinha isso, mas isso eu já melhorei. Que aí eu me matriculava em várias coisas, mas tipo, Nossa, eu não conseguia igualzinho aqui, tá, acompanhar. Érica? E aí eu ficava me cobrando, eu levei isso pra terapia, porque eu ficava me cobrando. Não, mas eu me comprometi. Ela disse, mas você se comprometeu só pra você. Desfaça esse compromisso. Aí hoje eu já, recentemente, o último que eu fiz isso foi em março, que eu comprei e depois eu falei, não quero mais. Aí foi o último desperdício. De março pra cá eu estou, ó, firme. Detalhe, Entendeu? a gente tá em abril. É. Um mês, E né? ela 2 pediu dias pra de trazer. recuperação. Mais 24 horas sem comprar cursos. Exatamente, mais um dia, entendeu? Eu vou inventar um curso agora para te vender, Érica, que você é o melhor cliente que tem, que não pensa muito, é que ele tá com uma urgência, assim, vou resolver agora esse negócio. E é desperdício, é conhecimento em estoque. Teve uma época que eu parei de ler livro de Lean, que eu estava com essa sensação de muito conhecimento e eu não estava conseguindo aplicar e estava gerando essa frustração. Aí eu parei de ler para diminuir o estoque de conhecimento e eu ter tempo de aplicar as coisas de forma funcional, né? Que faz sentido, Tem porque até um você nome. ficar ali lendo um monte de coisa que não dá tempo de processar. Por Eu exemplo, tenho um desperdício. Pode falar, Pode falar, Fernanda. Renan, pode falar. Não pode falar, você começou. Não, Vai, eu ia falar do meu Fernanda, eu desperdício. elejo. Fala, Fernanda. Não, eu ia falar do meu desperdício, gente. É um Conta. desperdício de tempo, assim, com rede social. É terrível. É vendo coisa de meme, sabe? Coisa engraçada. E aí eu fico presa nesse looping aí, vendo meme. Meu algoritmo é um algoritmo sensacional, que ele aparece tudo que eu gosto muito de ver. E eu sei lá, gente, eu tenho que sair dessa vida, porque eu gasto ali, sei lá, 1 hora por dia fazendo isso. É muito tempo, gente, 1 hora por dia fazendo isso Mas daí. não te agrega valor até determinado ponto para descomprimir o cérebro, coisa do tipo? Eu não estou julgando. Pode ser que seja. Então, Poderia a gente também ser precisa menos. separar, né? É, boa. Poderia ser menos, né? Pô. Tipo, quanto é necessário, né? Fazer um 5S Você pode nesse hábito. configurar para ele te dar alerta. Aí ele te diz quanto tempo você está ali. Eu faço isso. Eu amo essa geração, tá vendo, Luísa? A geração tem conselhos excepcionais. Eu vou fazer isso aí, já vou pesquisar hoje como faz isso aí já. Sim, Eu tenho um desperdício legal, porque minha esposa sempre briga comigo. Ela fala assim, eu falo assim, amor, tô pronto. Aí ela arruma, né? Aí na hora que a gente abre a porta, esqueci de pegar tal coisa, aí eu volto. Aí eu chamo o elevador, esqueci tal coisa, aí eu vou lá e volto. Aí o que eu tenho feito para tentar diminuir? Eu faço na minha cabeça, eu tô pronto, eu chego na porta, eu lembro que falta alguma coisa, eu pego. Mas é um desperdício que eu sempre faço, isso é normal. Isso, tipo De assim, movimentação, né, Renan? Vai e volta, igual, vai e por volta. exemplo, Meu agora a gente vai... marido Agora a gente vai quer correr, pôr né? Ah. Eu e o Renan, a gente que a gente tá fora do fuso nosso, né? Vai, Renan, primeiro. Hoje a gente vai correr. Aí eu já botei a roupa de academia. Aí eu vou botar o tênis daqui a pouco, porque quando ela arrumar, eu vou chegar na porta, provavelmente eu vou esquecer alguma coisa. Eu volto, pego, aí depois eu saio, viu? Aí você fica ensaiando sair um monte de vezes. Isso. Aí chego na porta, quero ir no banheiro. Eu vou lá, faço xixi e volto, né? Parece que o corpo quer, sabe? Tá se enganando, sabe? Tá condicionando a mente. Excelente plano de ação. Meu marido quer colocar um desperdício que eu vou ser a prejudicada. Atualmente, o varal é do lado da máquina de lavar roupa. Óbvio, né? Óbvio esse layout. Aí ele quer pôr o varal num corredor que é longe. Aí quem que vai ficar andando aqui com roupa para estender roupa? Eu. E a gente tá nessa briga aqui, eu preciso de algum argumento para vencer. Isso é desperdício de movimentação puro. Eu tenho um argumento que você pode usar com ele, que gera custo. Você fala assim, amor, é o seguinte, se você quiser botar lá, a gente vai ter que comprar uma lave seca. Aí vai gastar dinheiro, porque aí você vai botar a roupa para lavar e secar. Se não, vai ter que ficar aqui. Pronto, acabou. Não tem desargumento. Tipo assim, você quer que... Não, tudo bem, a gente coloca lá, mas a gente vai comprar uma lave seca. Aí porque a roupa de cama, essas coisas, você bota na lave seca, ela vai sair sequinha. Você vai andar, tipo assim, você vai economizar nessa parte, entendeu? Tudo bem, a gente Não dá, coloca lá, Renan. mas Minha já é lave seca. E a minha já é lave seca. Eu não seco porque seca no varal. Não preciso da secadora, entendeu?
O varal seca, faz um sol do caramba aqui e tal. Eu já faço essa economia. E por que ele quer tirar daí, gente? Ah, gente. Então, por quê, né? Aos 5, vou fazer os 5 porquês Vamos com fazer ele. um mapa da empatia para entender as dores dele com o varal do lado da máquina, entendeu? Dá pra entender. Ele Ponto, quer ele te livrar a ajuda parte a da estender e churrasqueira a dele, entendeu? recolher, Fernanda. Ele quer livrar. Ele te ajuda, Fernanda, a estender e a recolher? Não, ele ajuda com outras coisas. Essa atividade é minha. Ah, Não, Mas, então ele não enfim. tem como dar pitaco na atividade. Não Olha a tem. gente se metendo no casamento dos outros. Vamos avançar. Não O Chico, é. você ia falar alguma coisa que a gente te cortou. Conta aí. Esqueceu. Fala do Eu sabonete. esqueci. Do exemplo do sabonete que tu só comprava o outro quando acabava o anterior. Para não ter estoque. Na verdade, quando eu morava sozinho, eu era muito lean. Eu não tinha estoque de nada mesmo. Agora eu decidi que eu quero ter paz, então eu tenho estoque muito grande aqui. Depois eu casei, Fernanda compra de muito. Mas quando eu morava sozinho e quando eu estava trabalhando em obra também, eu sempre tinha um ou dois sabonetes no máximo. Geralmente dois, né? Que aí acabava um, já dava um sinal de alerta para comprar o próximo. Para mim fazia super sentido, porque eu não tinha que me preocupar quando que eu tinha que ir no mercado, eu bastava olhar, bater o olho, sabia que eu morava sempre na rota do mercado, né, de onde eu trabalhava. Então eu bati o olho, cara, só dar uma entradinha no mercado e comprar, e já era tudo certo. Eu economizava espaço, economizava dinheiro, maravilha. Tem que dar uma Só aula não pro podia Ronaldo aqui, Chico. Eu só não podia ter algum Raiz. imprevisto, né? Vem alguém fazer uma visita de surpresa, eu tinha que sair correndo no mercado para comprar. Mas quase nunca vi, então eu não tinha muitas dores de cabeça. Um risco contido, controlado, né? Chico é lean raiz, hein, gente? Lean raiz. Ele contava essas histórias para você que não é possível. Ele é. Aí começou a namorar, as coisas começaram a mudar, né? Faz sentido. Mas você precisa dar mais aula pro meu marido, Chico. Então, na verdade, eu estou desaprendendo. A Fernanda entrou tão bem na minha mente, a Fernanda, minha esposa, ela entrou tão bem na minha mente que hoje eu já não me importo mais, sabe? Não, a gente vai fazer uma casa aqui e o Reinaldo com a arquiteta. Precisa de espaço para comprar um freezer vertical. A nossa geladeira tinha, sei lá, 600 litros. Enorme. Mas precisa de um freezer vertical. Para que freezer vertical? Ué, para comprar carne, deixar carne estocada. Eu falei, mas nós somos 3 adultos e uma criança de 5 anos. O freezer da geladeira é suficiente. Não, não é suficiente. Aí porque tem a promoção. Aí quer comprar em todas as promoções, fazer estoque do negócio de um dinheiro que perdeu. Ai, aí eu falei assim, não. Aí sabe como ele me convenceu? Você gosta de comer comida do Pará? Eu falei, gosto. Eu tenho que trazer comida do Pará para estocar aqui. Aí eu me convenci. Mas ainda tem agregando valor, hein? Muito estoque, assim. Gente, Perde a noção. em resumo, né? Em casa é a mesma discussão que a gente tem na empresa, né? Porque na empresa as pessoas querem fazer estoque também. Tudo. A gente podia trazer os nossos cônjuges para esse evento, né? Porque a gente já conhece todo mundo e a gente fala mal deles, né? Com frequência. O meu fazer muita comida, gente, é uma briga, porque eu falo, gente, tem gente passando fome e ele não se contenta em fazer pouca comida. Parece que a gente vai receber um batalhão em casa. Ó, combina com o Reinaldo também. Perde a noção. Mas a gente tem essas coisas que. E aí? Tem limite, eu acho, né? Essa é a minha crença. Tem coisa que não é desperdício, ainda que conforme o manual, é desperdício, mas às vezes é o bem-estar do Renan comer com calma de manhã, é descomprimir a cabeça no Instagram. Essa relação de agregação de valor com o desperdício, tá, gente? Extremamente conectado, né? É esse ponto de vista que julga se é desperdício ou se não é. Né? Eu vejo minhas séries, adoro ver minhas séries. As mais aleatórias possíveis, desde RuPaul's até Grey's Anatomy, que eu sou formada em 20 Eu também. temporadas. Eu também. Então, tô fritando meu cérebro. Não, eu sei chamar o cardio, entendeu? E isso me descomprime e me faz chorar e ficar de boa. Então, é desperdício do meu tempo? Não. Agrega valor na minha vida, cara. Cara, eu tenho um exemplo legal em relação a isso. Quando a gente recebeu a visita do Ferro lá na empresa, ele falou assim, por exemplo, o que agrega valor para o nosso cliente é a gente ter o produto. A gente precisa do produto em qualquer circunstância. Só que isso gera desperdícios, às vezes, para a gente garantir esse produto lá na empresa.
Então, sei lá, por exemplo, tava vindo um caminhão de iogurte, o nosso iogurte tá dentro desse caminhão, esse caminhão é do fornecedor. E o caminhão quebrou. E o iogurte não vai chegar aqui na nossa loja, e a gente vai ficar sem iogurte. Aí falou assim pra gente, então, e você não pode pegar um caminhão e buscar o seu iogurte pra você não ficar sem? Porque isso agrega valor pro teu cliente. Aí falaram assim pra ele, tá, mas isso é custo? Ele falou assim, tá bom, e de onde você vai tirar um custo desnecessário pra poder bancar esse custo que gera valor, né? Então, Legal. acho que muito legal, né? Fazer E esse o mais e custo menos aí. de perder este cliente que não vai voltar e que vai comprar em outro lugar na próxima vez, porque não tinha. Né? É mais do que esse pedacinho das coisas, é uma visão ampla que julga o que é custo ou não. Mas eu adoro, beleza, precisamos gastar aqui, para a conta fechar, tem que tirar em outro lugar. Exato. Não tem almoço pago, né? Ó, a gente está se caminhando para o final aqui, estou na página 15 ainda aqui nos meus avanços. Tem o 4º parágrafo inteiro começa assim: ser leve com as pessoas significa desenvolvê-las, fazer perguntas segundo os métodos de solução de problemas, estimulando-as a usar a sua inteligência, melhorando os processos continuamente. Isso é ser duro com os desperdícios, estimulando todos a buscá-los onde estejam escondidos, eliminá-los diariamente. Pesado, né? Eu tenho sorte de treinar o olhar. Sorte não, de desenvolver essa habilidade de treinar o olhar para procurar desperdícios, mas é extremamente complexo fazer esse engajamento das pessoas aqui no caminho para ampliar a visão que eu tenho, que a gente tem aqui como agente de mudança, para geral ver isso também, né? Geral estar procurando, descobrindo qual é a melhor forma de fazer as coisas. Não é fácil, não. Ser duro com os desperdícios. É assim, eu acho que assim, às vezes, eu vou falar da minha realidade, né? As pessoas, elas só vão interessar por mim se eles tiverem alguma conexão com a gestão, porque assim, é mais um serviço. Aí as pessoas não veem aquilo como importante, assim, ainda mais quando você chega num lugar que nunca ninguém ouviu falar, que é o que eu passei aqui quando eu cheguei, tipo assim, ó, nunca ouviram falar de Lean. Eu falei, nossa senhora, gente, eu já estudo isso desde tanto tempo, vocês nunca ouviram? Ah, não sei o que é isso. Aí pra você mostrar pra pessoa que ela tá levantando muito para pegar uma folha na impressora, ela vai falar assim, não, mas é só 5 segundos. Mas é 5 para ir, 5 para voltar, é 10. Você faz os 100 vezes no dia, olha o tempo que você perde. Aí você perde no mês, só que aí as pessoas, você fica com fama de chato, né? Porque você tá assim, nossa, você tá olhando até agora quantos passos eu ando. Falei, gente, mas assim, aí depois que as pessoas com o tempo que você vai mostrando, aí quando você mostra, você implementa alguma coisa e dá certo, que é aí que as pessoas entendem um pouco, mas eu particularmente, eu tive mais dificuldade em enxergar desperdício do que buscar melhoria, porque eu já buscava melhoria, era normal meu, eu sempre queria melhorar, mas para ver desperdício eu demorei mais tempo. Acho que treinar o olho, assim, é difícil. A pessoa, ela tá na rotina ali, ela, não, isso aqui para mim não é desperdício. Eu tive uma reunião esses dias que eu falei com a menina, a gente fez uma reunião, o time todo lá, combinou que cada um escreveria a sua rotina e mandaria por qualidade. Aí a gerente falou assim, aí combinou isso na reunião. Aí saímos da reunião, na hora que a gente estava, aí fui questionar a qualidade, falou, não, a gerente pediu para passar nela para ela validar. Aí eu chamei ela, falei assim, olha aqui, a gente fez um combinado na reunião, você criou mais uma etapa que só gera desperdício na situação, você criou só mais uma barreira. Ela, para mim, isso não é desperdício, não. Eu falei, por que não é? Eu falei, você só criou mais uma barreira. Tipo assim, se você quer fazer isso, tudo bem, mas então eu vou pegar a qualidade e ele vai fazer outra coisa. A pessoa, ela não vê. Tipo assim, ela acha que, não, eu tenho que conferir o serviço do meu time. Eu falei, não, velho, você é um time que você não vai resolver as coisas. Aí, pra você falo, para você criar, a pessoa querer fazer as coisas para você é muito mais sobre ter conexão. E assim, isso que eu vejo que na minha cabeça é desperdício, que eu fico perdendo tempo tentando gerar conexão, mas no final eu vejo que eu ganho lá na frente. E assim, do meu segmento que eu vi uma diferença, por exemplo, farmacêutica, quando produz um lote e esse lote é reprovado, não tem isso de reprocessar. Eu vou pegar essa solução aqui e vou voltar. Não, é descarte. Então, você vê ali o produto na veia, né? Por exemplo, varejo. Se o medicamento ou o produto estragou na gôndola, você não vai pegar, não, vamos reprocessar aqui o alface. Não tem isso, né?
E aqui no fertilizante não, vira varredura. Aí eu falo, não, mas você tá pegando uma pessoa, a hora máquina, a hora homem. Não, mas volta pro processo. Então aqui foi muito difícil as pessoas verem que era um desperdício, porque para elas voltava, entendeu? Mesmo que aquilo ali Entendi. voltasse várias vezes, né? O pessoal, não, é varredura, é reprocesso, volta, entendeu? Ah, negócio aqui, bota para queimar na fornalha, vira combustível. Não, aqui a gente não perde nada, mas perde muita coisa. Então, foi até um trabalho da gente medir o reprocesso para mostrar esse impacto que tem, entendeu? De hora homem, hora máquina, enfim. Mas teve essa quebra, porque para eles não era, porque volta para o circuito. Então, foi assim, uma quebra disso. E aí tinha uma área aqui que quando eu cheguei, ela era bem ruinzinha, né? Ela conseguiu piorar. Mas aí eu achei umas fotos de uma outra empresa, tipo, do mesmo segmento, para mostrar, olha, pessoal, é possível, porque fala assim, não, mas fertilizante é assim mesmo, é esse pó para tudo quanto é lado, não é aqui, não é limpo que nem farmacêutica, não. Eu falei, não, gente, mas pelo amor de Deus, não é assim, não. Nunca tinha trabalhado em outra empresa de fertilizante. Eu falei, mas não é possível, essa correia tá desalinhada, tá caindo, né, e tal. E aí eu fui conseguir umas fotos de uma outra empresa, um segmento similar, e falei, olha, pessoal, né, olha como a gente pode melhorar, a gente tem oportunidade, a gente consegue. Enfim, aí, por incrível que pareça, eu consegui achei uma notícia de 2021, eu nem trabalhava aqui, de um 5S que fazia nessa área. E a foto, a área estava maravilhosa. Eu falei, gente, em 2021 eles eram o benchmark que eu trouxe em 24. Como é que pode, né? E aí mudam-se as pessoas, aí você vai explicar de novo tudo que é 5S. É por isso que eu falei, né? De dar 2 passos para frente e 3 para trás e às vezes estancar, né? E de realmente conscientizar e ver, porque as pessoas estão tão acostumadas, aquilo ali é tão rotina delas, que elas nem consideram que é desperdício, né? E aí é realmente um trabalho muito Tá assim entrando da agora pessoa nessa aí. perceber. Então, assim, não Entendi. é fácil. Será que ele achava que era 6? Aí Chico, sim. você é o último para a gente ir encerrando, que eu tenho que desligar. Conta aí. Eu só queria compartilhar que uma das coisas que eu estou tentando fazer cada vez mais para poder aguçar melhor o enxergar o desperdício é levar as pessoas, ou até mesmo eu trazer pessoas para poder enxergar comigo. Então, na operação do agronegócio, na pecuária, eu vou em outras fazendas ou eu trago gente de outras fazendas para vir aqui para enxergar comigo uma vez por semana, uma vez por mês. Porque a gente acaba perdendo um pouco. Você está muito lá no Gemba, você está muito lá no campo, você acaba perdendo um pouco a conexão de que, cara, será que isso é realmente desperdício ou será que isso faz parte do processo e eu não consigo mexer mais nada? Aconteceu um exemplo aqui, na semana passada, o nosso zootecnista veio aqui, ele olhou o coxo onde o gado come a ração e falou, cara, tem uma coisa errada aqui. O seu operador não limpou esse coxo hoje. Eu falei, mas ele geralmente não limpa porque o gado come tudo, né? Não sobra. Aí ele falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Passou-se algumas horas, meu operador não estava lá, ele foi para colocar comida no coxo, chegou e falou assim, patrão do céu, nem de conta. A caixa d'água nossa quebrou a boia e o gado ficou sem beber água essa noite. Consegui resolver agora. Aí eu falei, então tá explicado por que o gado não estava comendo tudo que tinha para comer. Então faz sentido o que o cara falou. Então, quando for assim, essa ração agora se recolhe, porque essa aqui a gente já não vai conseguir aproveitar. Aí ele, nossa, mas vai perder tudo isso? Vai perder tudo isso. Nossa, se eu tivesse visto isso antes, pois é. Aí agora vamos começar a perguntar como é que a gente faz para não quebrar, para não dar esse tipo de problema. Mas tá na ponta, trazer gente para ajudar a enxergar os desperdícios ajuda, acelera o processo, né? Quando é possível, né? Tem coisa que não é possível. Com certeza. Pô, muito maneiro esse exemplo, Chico, de continuar, às vezes, a gente trazer outras pessoas para treinar o nosso olhar, que já viciou, né? Já cansou daquele processo, daquela história. Jair, você achou que era às 6? Era às 5, a gente está terminando. Não, na verdade não achei não. É o horário que eu consegui entrar mesmo. Eu dei sorte que ainda peguei a turminha ainda reunida.
Mas eu Boa. acabei de Vai chegar, tirar foto. tava na estrada. Vamos fazer aquela foto oficial do nosso retomada e encerrar. O Chico é novo, depois vocês se apresentam. Acho que vocês se conheceram. O Jair tá na Andrade agora, Chico. Então, tem o histórico seu aí, tá lá na República, né? Na República Dominicana ainda, Sim. não é, Jair? Boa. Sim, Vamos fazer uma exatamente. fotinho linda? Deixa eu ver. Tem que ir buscar minha filha. Foto. Ah, não, eu ia fazer com o celular, ó. A pessoa tá acostumada. Ó o livro, quem tem o livro? Deixa eu pegar. Só um minutinho, peraí. 100% de aproveitamento hoje. Cadê o da Fernanda? Não tem ainda, não. Tem que mudar o fundo. Eu não queria falar isso na frente do Jair, Renan, mas eu não consegui nem ler. Deise, a gente tem que trocar o fundo, que eu troquei o fundo hoje do grupo. O fundo, ó. Tá vendo? Mas esse fundo aí é do livro? Pra mim que tá aparecendo direito, não. Aqui, ó. Depois você manda no grupo lá, que aqui, como eu tô no celular, não tô vendo direito, não. Não dá pra ver no celular, Sorriam. E pior é que... Cadê, gente? Aê! Sorriam. Boa, peguei aqui. Boa noite pra vocês. Boa Fico com noite. Deus. Até semana que vem. Até semana que vem, né? Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Valeu, galera. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau.